Agora, no Show da Mensagem, as suas questões e dúvidas sobre a Igreja Católica Apostólica Romana são esclarecidas. Por dentro do assunto, com o Padre Ednei Batista. Pois bem, no oferecimento de Peregrinos, Viagens e Itiquira Turismo, peregrinação para todos, está no ar mais uma edição do Por Dentro do Assunto, com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Lucena e Padre Ednei Valdo Batista. Bom dia, sua bênção, Padre. Bom dia, Deus o abençoe e a todos os nossos ouvintes também. O povo tem sede de saber. Que bom. Então, que a gente possa dar esta orientação, aprendo junto com eles, e enquanto eles vão já formulando suas perguntas, Padre, daqui a pouquinho então pelo 39543010 e 39543011 e também pelo nosso WhatsApp 981287625, já a sua participação. Enquanto você se prepara, o Padre Ednei apresenta o tema para a reflexão. Estamos ainda falando sobre os símbolos. Então hoje quero falar sobre o Círio Pascal, aquela grande vela que nós acendemos pela primeira vez no Sábado Santo, permanece acesa durante todo o tempo pascal e depois também é acesa nas ocasiões do batismo, poderia sê-lo na ocasião do casamento, né? E em algumas celebrações especiais da comunidade, por exemplo, na Assunção de Nossa Senhora, um dia especial, aniversário da paróquia, poderíamos também acender o Círio Pascal. O círio, ele é uma vela, né? O círio quer dizer isso, é uma vela que se acende, e Círio Pascal, porque ele nos recorda o Cristo, o Cordeiro Pascal que se imolou, que se deu, que se entregou por nós, né, na Páscoa. Ele é grande porque ele quer recordar para nós a coluna luminosa que conduzia o povo pelo deserto, o povo hebreu quando foi liberto da escravidão do Egito, e caminhou pelo deserto rumo à terra prometida. Durante o dia havia diante deles uma coluna de nuvem, e durante a noite essa coluna se tornava uma coluna de fogo, uma coluna luminosa, que era o símbolo do próprio Deus caminhando à frente do seu povo. Mas o círio também representa, e de forma muito mais forte, o Cristo ressuscitado. Quando nós o acendemos, nós dizemos, né, que a luz do Cristo ressuscitado dissipe as trevas do erro, do pecado, do mal. Então representa o próprio Cristo ressuscitado. Daí porque seja uma vela só e uma vela grande, que é colocada ao lado da mesa da palavra. É o Cristo vivo que se comunica conosco, que nos fala. O Círio Pascal ele é preparado antes de ser aceso com algumas palavras e alguns gestos. Na antiguidade ele era apenas uma vela, então por essa razão ele era preparado com a incisão, né, através de um estilete ou de um instrumento cortante, da cruz, das letras que representam as letras do alfabeto grego, o alfa, que é a primeira letra, e o ômega, que é a última letra. Também por meio dos cravos que eram colocados nas extremidades da cruz e no centro, representando as chagas do Cristo, e os numerais, né, do ano em curso. Então, o ano que estava se celebrando quando iniciava com a Páscoa e terminava na outra Páscoa. Então o círio não trazia nada disso, isso era feito na hora ali pelo celebrante com um instrumento cortante. Agora não, agora o Círio Pascal já vem pronto, ele já vem com uma cruz pintada ou colocada ali em relevo, vem com as letras alfa e ômega, com os numerais do ano, e os cravos, né, que representam ali pedras de incenso, já preparados também só para ser colocados. Portanto, o sacerdote, na hora da celebração da Vigília Pascal, ele vai dizendo as palavras e vai apenas passando o dedo em cima desses símbolos que já estão ali. Depois crava
os grãos de incenso, né, os cravos, representando as chagas. E por último, acende o círio no fogo novo, aquela fogueira que é feita na entrada da igreja, que representa o Cristo, o Cristo ressuscitado, vivo, né, o fogo que transforma, o fogo que aquece, que traz vida também. E com esse fogo é aceso o círio pascal. É importante dizer, o círio pascal não é abençoado. Às vezes a pessoa fala, a bênção do círio. Não tem uma bênção do círio, tem a bênção do fogo. Então, aquele fogo primeiro que é colocado ali no círio, ele é abençoado, mas o círio em si não é abençoado, né? Ele é um símbolo, e pela força que tem de ser símbolo, ele diz muito sobre Jesus, sobre a nossa fé, mas em si mesmo ele não é abençoado. A bênção que existe nele acaba sendo aquela do fogo que foi colocado sobre ele. Depois que termina o tempo pascal, o círio é guardado e deve sê-lo num lugar sempre de respeito. Então não é o melhor lugar para colocar o círio o banheiro da sacristia, nem o cantinho onde se guardam as vassouras, produtos de limpeza, nem o depósito. Então, que ache-se um lugar digno, respeitoso para o círio pascal. As igrejas antigas que têm o batistério, né, aquela capelinha na entrada da igreja onde fica a pia batismal, ali seria o lugar de deixar o círio depois que termina o tempo pascal. Ou então ao lado da pia batismal, onde não há o batistério, mas em algumas igrejas, próximo ao presbitério, tem a pia batismal. Ali seria o lugar de estar o círio, mesmo que apagado. Ou então na sacristia, mas num lugar digno, nem no banheiro, nem no quartinho de vassoura, nem no depósito. E também não na capela do Santíssimo, embora ali também ele represente o Cristo, mas o círio pascal não fica bem na capela do Santíssimo. Então na sacristia, mais guardado com dignidade, e também aqueles excessos de cera que vão se acumulando, que vão derretendo sobre ele, devem ser tirados para que ele se apresente sempre bonito. E o ideal é que o círio pascal ele realmente se consuma, porque ele representa o Cristo. É o Cristo que se deu inteiro por nós. Então não teria sentido um círio pascal feito de cano de PVC com aquele fluido, né, para manter a chama acesa, porque esse não se consumiria. Então o ideal é que o círio seja realmente de cera ou de parafina, que ele seja bonito e que ao se consumir ele nos represente o Cristo. Então está aí um pouco de tudo aquilo que é o símbolo do círio pascal, aquela grande vela que acendemos na noite da vigília pascal, na noite da Páscoa, e que depois utilizamos também nas celebrações do batismo e algumas outras celebrações especiais. Bem comentado sobre o círio pascal, padre. Grande vela. Percebemos que o círio ele não é consumido inteiro. Sim. Há algum problema mesmo? Não. Assim, é tudo guardado depois que termina aquele ano, no ano seguinte, na vigília pascal, se inaugura um novo círio, e aquele antigo pode ser utilizado como vela mesmo, pode ser derretido e transformado em outras formas de vela. Não vai jogar no lixo, é claro, mas pode ser transformado, né, a sua matéria, que é cera, pode ser transformada em novas velas, ou então utilizado mesmo numa capela, numa comunidade, em celebrações de setor, como vela. Perfeito. Dando uma olhadinha aqui no nosso WhatsApp 981287625, já vai deixando a sua pergunta, mas gente, para facilitar a identificação, pois recebemos muitas mensagens no nosso WhatsApp, deixe a identificação como hashtag por dentro. Hashtag por dentro. Essa frase no começo, e aí você apresenta a sua pergunta, querendo se identificar ou não, deixe isso bem claro, mas não esqueça de colocar, para participar pelo nosso WhatsApp, hashtag por dentro, e aí você faz a sua pergunta ao padre. Telefones à sua disposição, 3954-3010 e 3954-3011, a Maria de Lourdes do Putim fala com a gente. Bom dia, Maria. Bom dia. Fique à vontade e pergunte ao padre. Padre, sua benção. Deus a abençoe. Eu quero saber o seguinte,
uma pessoa assim, eu tenho um irmão, tem 44 anos, ele é bem doente. Ele só foi batizado, não fez primeira comunhão, não é crismado. Sei. E ele é muito doente, muito surdo, assim, sabe? É difícil lidar com ele. Então, se Deus o livre um dia ele se for, pode ser perdoado sem fazer essas coisas de Deus? Certo. Olha, é claro que nós podemos dizer que sim, né? Deus conhece o coração dele profundamente e sabe tanto das coisas boas que há nele, quanto das dificuldades que ele tem. É de pensar que talvez tenha faltado para ele uma ajuda, né? No sentido de uma catequese adaptada, uma orientação, porque ele não está impedido de receber os sacramentos. Talvez não tenha condições de fazer uma confissão como as outras pessoas, mas ao modo dele ele poderia se confessar. Comungar pode, né, tendo consciência do que isso significa, tendo sido minimamente preparado para tanto. E a crisma também ele pode receber. Então, ele não só poderia, como pode. Se houver aí uma orientação, alguém que se disponha a fazer uma preparação mínima para ele, com certeza, conversando depois na paróquia onde vocês moram, o padre dará para ele os sacramentos. Agora, alguém precisa fazer isso, uma preparação mínima, uma consciência daquilo que ele do que significam os sacramentos, né? Para que não seja feito sem a consciência dele, sem o conhecimento dele. Agora, isso não quer dizer que, se acontecer dele deixar-nos, né, nessa situação, claro que Deus tem caminhos para ele e providenciará meios para tanto. Mas seria muito bom que alguém se dispusesse a dar um mínimo de preparação para ele, conversasse com o padre da paróquia, desse os sacramentos para ele, porque é um direito que ele tem. E o sacramento ele é graça santificante. Então, ao receber, isso o ajudará em todos os sentidos, né? Agora tem também o sacramento da unção dos enfermos. Sendo ele uma pessoa com alguma enfermidade e permanente, ele tem o direito de receber a unção dos enfermos, porque foi batizado. E a unção também tem a função de perdoar pecados, de ajudar na própria saúde física e muito mais, abrir o coração da pessoa para a graça santificante. Então penso que valeria a pena conversar aí na paróquia, na comunidade onde vocês moram e encaminhar isso, tanto para vocês familiares ficarem com a consciência em paz de terem feito a sua parte, quanto para que ele seja mais beneficiado pela graça de Deus. Muito obrigado por sua participação, Maria de Lourdes. Agora, de lá do Lagoa Azul, a Cristina fala com a gente. Bom dia. Bom dia. Pode fazer a sua pergunta ao padre, fique à vontade. Benção, padre. Deus a abençoe. Padre, quando alguém morre... Cristina, só baixar um pouquinho o seu rádio, que está dando um pouco de apito, aí você pode fazer a sua pergunta para o padre. Fique à vontade. Tá. Quando alguém morre, tem pessoas que falam, porque chegou o dia, já estava marcado. A pessoa tem o dia marcado para morrer. E também sobre o óleo, que eu perdi nesse dia que o senhor falou sobre esse símbolo. Não ouvi o final. Pode repetir, Cristina? O rádio ainda está um pouquinho alto, só baixar um pouquinho. Isso, baixe o rádio um pouquinho, aí você pode fazer a pergunta para o padre. Ouve pelo telefone, isso, não ouça pelo rádio não, tá? Isso, ouvindo pelo telefone, aí ele não apita. Pode fazer a pergunta, Cristina. Quando alguém morre, tem pessoas que falam que Sim. é porque chegou o dia, a pessoa já estava marcada para morrer naquele dia. A pessoa tem o dia marcado para morrer. Ok, e a outra pergunta? E sobre o óleo, o significado do óleo que eu perdi nesse dia que o senhor falou sobre esse símbolo. O significado do óleo nos sacramentos, o que significa o óleo. Tá bom. De usar o óleo. Obrigada. Ok. Obrigado, Cristina. Então vamos lá. Tem dia certo para morrer? Não, né? Nós dizemos isso porque
Nós não conseguimos explicar o mistério da morte. Acontece, por exemplo, que uma pessoa sofra um grande acidente, se machuque muito e não venha a morrer. Ou nem se machuque nada, apesar da grandeza, da gravidade do acidente. A gente acha estranho que seja assim. Por outro lado, uma pessoa está dormindo, estava em boa saúde, no outro dia não acorda, vai ver está morta. Ou então cai um tombo, bate a cabeça e morre. Claro que são coisas difíceis para nós explicarmos. Então nós entramos por esse caminho de dizer, é porque chegou o dia, é porque tinha que acontecer. Não, isso aí seria uma visão fatalista, uma visão de que há um destino, que há uma determinação de Deus. Não é assim. Deus nos criou, mas também o fez respeitando um caminho que foi empreendido pelos nossos pais. A vontade dos nossos pais é que nos trouxe a existência concreta, né, física, fisiológica, porém ali a ação de Deus aconteceu em conjunto, não como uma determinação, vai ser nesse dia, quer dizer, aconteça o que acontecer, naquele dia os pais iriam se encontrar para dar origem a uma nova vida. Não, a vontade livre deles, a organização pessoal deles entrou também em jogo e Deus agiu junto. A morte é a mesma coisa. Existem uma série de fatores que contribuem para a morte. Pode ser a doença, pode ser um acidente, a gravidade do acidente, né? O fato da gente ter ser afetado mortalmente. Então, esses elementos entram em jogo. E a vontade de Deus existe no sentido de que a morte vai acontecer, Deus não vai impedir que ela aconteça, mas também não vai provocá-la. Hoje, como se Deus tivesse uma listinha, né? Hoje, deixa eu ver quem é que vem. Então, fulano, ciclano, beltrano. Então, uma pessoa que esteja aí em plena saúde, não, mas hoje é o dia dele, ele vai morrer. A gente teria que pensar que Deus é cruel, que Deus é tipo um carrasco, e não é assim, Deus é amor. E ele criou a humanidade, criou todos os seres e deu a eles uma autonomia que, se for bem vivida, poderá preservar a vida e tal. Agora, é claro que entram elementos que nós não temos um controle sobre eles. Ninguém quer ficar doente, mas se fica. Ninguém quer ter câncer, mas de repente a pessoa sente aí uma coisa diferente, vai no médico, é câncer. Foi Deus que mandou? Não, a natureza. A natureza, no seu processo de desenvolvimento, de organização, teve uma falha que a gente não sabe explicar por quê. É vontade de Deus? Sim, enquanto Deus sabe e não impede. Mas não como Deus é que fez desenvolver o câncer na pessoa e depois as consequências de tudo isso. Então, não podemos ter uma visão fatalista. Diante da morte, como também diante da vida, nós estamos frente a um grande mistério. Pensemos que por trás deste grande mistério está Deus, que é o Senhor de todas as coisas e que dá sentido a todas as coisas. Mas não precisamos pensar que existe uma determinação, um fatalismo, né? Um destino, que o nosso nome está lá e Deus já sabe o dia que nós vamos morrer. Não. A nossa morte vai acontecer por consequência de uma série de fatores, até mesmo da nossa própria vontade. Se nós nos colocarmos em situação de risco, se nós fizermos alguma coisa que a gente não quer que resulte em morte, mas que nos aproxima mais disso. Ou a liberdade do outro, né? Estou andando pela estrada, eu estou respeitando as regras, eu estou na velocidade ali recomendada, mas o outro não faz. Então a imprudência do outro pode me atingir. Mas chegou a hora? Não. O outro foi imprudente e, além de trazer problema para si, trouxe problema também para mim. Mas não vamos ter que dizer que chegou a hora, Deus determinou que aquele dia o sujeito ou aquelas pessoas morressem. Não é por aí. Agora, sobre o óleo. O óleo ele é uma realidade que é muito penetrante, que atinge profundamente as coisas, né? Ele tem essa facilidade de
entrar na realidade e impregná-la. Por essa razão, ele é símbolo da graça de Deus que entra na vida da pessoa, né, de forma misteriosa, de forma que não se pode impedir, a não ser que não se queira mesmo. Então ele é usado nos sacramentos representando isso. Força, a graça, a presença de Deus que penetra profundamente a vida das suas criaturas. Deus sendo espírito invisível, mas ele está muito presente na profundidade do ser humano. O certo é que o óleo seja usado nos sacramentos, pelos sacerdotes, pelos diáconos. Existe um costume dos leigos abençoarem óleo, mas é bom saber que, em primeiro lugar, o óleo é usado pela igreja na administração dos sacramentos pelos presbíteros, bispos e diáconos. E se eu abençoar um óleo? Você pode abençoar, pode passar no seu corpo, numa parte que está doente, rezando, pedindo que a graça de Deus haja em você, simbolizada naquele óleo. Mas entenda-se que esse gesto feito pelos leigos não é sacramental. Não estou fazendo isso como se estivesse ali oficialmente realizando um sacramento. É da mesma forma que eu posso beber água benta, que eu posso me persignar com a água benta, né, que eu posso passar água benta num lugar que está doente, machucado, e acreditar que ali aquele símbolo está pedindo a ação de Deus na minha vida. Mas eu não posso pensar que ali eu estou realizando um ato oficial de bênção, como fazem os ministros da igreja. É bom ter essa distinção, porque senão a pessoa sai aí abençoando óleo e passando óleo nas pessoas e está fazendo entender que está dando o sacramento da unção, que está curando. Não é assim. Temos que ter esse cuidado de não enganar as pessoas, de não passar uma ideia errada das coisas. Obrigado, Cristina, por sua pergunta. O Aparecido, 3954-3010, 3954-3011, nossos números à sua disposição. Ele é lá do Morumbi e vai participar conosco. Bom dia, Aparecido. Bom dia, Paz de Jesus, amor de Maria. Amém. Pode perguntar ao padre. A sua bênção, padre. Deus o abençoe. Primeiramente, queria parabenizar vocês por esse programa maravilhoso. Obrigado. Muitas bênçãos. E eu queria saber o seguinte, padre, com respeito ao ministro da bênção. Por exemplo, ele pode, por exemplo, vir na casa da pessoa, purificar a casa com uma bênção, com aspersão de água, da água benta ou óleo bento, que seja assim, ele tem essa, como se diz, uma autoridade de fé e congregação da igreja para fazer essa bênção? Sim, pode. Os ministros da bênção são investidos desta responsabilidade, desta autoridade pelo bispo, né, e o fazem em nome da igreja. Porém, há algumas bênçãos que são reservadas aos sacerdotes e algumas também aos diáconos. Então, precisa ver que o ritual de bênçãos dadas por ministros leigos é diferente, porque não tem todas as bênçãos, daquelas que são reservadas aos bispos, aos padres e até aos diáconos. Então, água, por exemplo, o ministro leigo não abençoa a água, porque a bênção da água ela está ligada ao sacramento do batismo. A água é a matéria do sacramento do batismo. Então, ministro do sacramento do batismo é o bispo, o padre e também o diácono. Então, quem pode abençoar a água são esses 3 ministros ordenados. Portanto, o ministro leigo, quando ele vai a uma casa, ele reza a oração que lhe cabe e ele asperge a casa com água benta, mas uma água que ele já trouxe abençoada da igreja, que foi abençoada pelo padre ou pelo diácono. Não ele mesmo abençoar. Eu posso fazer isso. Se eu chego numa casa para abençoá-la, eu posso abençoar a água e depois rezar a oração e aspergir aquela água sobre a casa. Mas o ministro leigo não, ele só faz a oração da bênção da casa
e a água que ele usa já foi abençoada ou pelo padre ou pelo diácono. Tem algumas bênçãos que nem eu, padre, posso dar, que é o bispo que tem que dar, que aí é reservado a ele. Então, esse respeito tem que haver. Agora, é preciso cuidar, porque às vezes tem gente que extrapola, né? Ah, eu sou ministro, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Ele é ministro da igreja, ele tem que fazer o que a igreja diz. Então, certos rituais aí misturados com a função do ministro da bênção não são certos. Exorcismo, nenhum ministro leigo tem autoridade de fazer, e mesmo padre só poderá fazê-lo com autorização do bispo. É porque qualquer coisinha que se faz aí, em alguns casos, as pessoas saem dizendo, porque está exorcizando. Ministro leigo não exorciza nada. Se tiver que fazer exorcismo, será o padre por autoridade do bispo, e em casos muito específicos. Então não existe exorcismo assim feito à revelia por quem acha que tem autoridade para isso. Unção com óleo, também não é função do ministro leigo. Quem unge com óleo é o padre, que é o ministro do sacramento da unção. É o bispo, que é ministro do sacramento da crisma e da ordem. Então ele usa o óleo quando vai fazer esses sacramentos. Agora, quando eu vou numa casa, tem um doente, tem a bênção do doente. Não cabe ao ministro leigo dar unção com óleo, mesmo dizer, não, isso aqui não é a unção dos enfermos, eu vou passar um óleo abençoado. O ministro leigo não faça isso para não gerar confusão. Eu disse há pouco, a própria pessoa, se ela foi lá em Aparecida, se ela foi em outro lugar, comprou um potinho de óleo e abençoou, ela mesmo rezar, passar aquilo ali na parte doente, é uma coisa. Mas o ministro da igreja fazê-lo pode gerar confusão e levar as pessoas a entender que ele está fazendo o sacramento da unção, enquanto ele não é ministro desse sacramento. Então, faça aquilo que lhe cabe e não extrapole, porque daí não gera confusão para ninguém. Essa é uma frase que está na Sacrosanctum Concilium, né, que é o documento do Vaticano II sobre a liturgia. E eu sempre gosto de citar, diz assim: cada um faça aquilo que lhe cabe e só aquilo que lhe cabe. Né? Então, cada um tem a sua função. Faça a sua função e só a sua função. Não invente coisa que daí não cria confusão para ninguém. Depois da pergunta... Obrigado, Aparecido. Deus abençoe. Depois da participação do José, que já está na linha, lá do Jardim São José, eu tenho uma pergunta ainda relacionada aos ministros, padre. José, fique à vontade. Bom dia. Bom dia, Carlos Sena. Bom dia. Bom dia, Padre, sua bênção. Bom dia, Deus o abençoe. Em primeiro lugar, eu quero agradecer até pela resposta que o senhor deu aí para o nosso colega ministro. Eu quero fazer duas perguntinhas rápidas. Primeiro, se eu chegar na missa depois do ato penitencial, ou até mesmo na homilia, eu posso comungar? E segundo, a pessoa que não tem um hábito de ir à missa com frequência, se essa pessoa for numa missa, tipo assim, não vou domingo na missa, e na próxima domingo a pessoa vai e comunga, isso está certo? Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom, a missa deve ser participada desde o começo. Se por alguma dificuldade eu não conseguir chegar no início, eu devo ter pelo menos ouvido o evangelho. Ah, mas não participei do ato penitencial. Pois é, mas toda a missa é ato de perdão. O encontro com o Senhor, que dá a sua vida por nós, com a palavra, é também perdão. Se eu fui com reta intenção, se eu quero realmente participar bem, no meu coração há esse desejo de ser transformado, eu estou ali numa atitude de pedir perdão e Deus me dará o seu perdão. Mas pelo menos ouvir o evangelho. Se eu cheguei depois disso, eu devo participar de outra missa. Se não tem outra missa, paciência, né? Mas aí foi por força maior que eu não cheguei. Agora é bom cuidar porque tem gente que tem o hábito de chegar atrasado. Mas não chega atrasado no trabalho, não chega atrasado para pegar o ônibus, para ir viajar. Porque se chegar atrasado, perde, né? O ônibus não espera, no trabalho desconta. Então, nas coisas de igreja tem gente que tem o hábito de chegar atrasado, porque não se organiza para fazê-lo. Então, acho que aí é uma questão de reflexão, de organização, de preparação, porque a missa é algo sagrado
e muito importante para a nossa vida. Exceto quando realmente, sei lá, fiquei preso no trânsito, o carro quebrou no caminho, alguém da família teve um mal súbito e a gente foi socorrer. Mas aí eu me organizo para ir num outro horário de missa, se tiver, né? E se não der mesmo para ir também, não vou ficar com peso na consciência. Fui socorrer um parente que ficou doente, perdi a missa. Nossa, estou em pecado. Não, você foi fazer coisa boa. Quem foi fazer coisa boa e que tinha que ser você, não tinha outro para fazer, você está louvando a Deus também por isso. E esse é o motivo pelo qual, se a pessoa faltou na missa, né? Ela não tem esse hábito de faltar, mas faltou por um motivo de força maior. Ela pode comungar na próxima missa? Claro que pode. Ela não pecou, ela não fez coisa grave, porque não é hábito dela. E se faltou por um motivo justo, porque ficou doente, porque foi ajudar alguém, até porque chegou uma visita, não pecou. Agora, aquele sujeito que vai sem compromisso nenhum, né? E aí falta, e às vezes falta porque não se esforçou, não se organizou. Aí realmente precisa rever, não é só dizer não pode comungar, precisa rever como é que está vivendo a sua fé. Porque a vivência da fé tem que ser expressão de amor, de compromisso. Se eu vou quando dá, quando eu quero, quando eu acho que vale a pena e tal, outras vezes eu não vou, então está faltando compromisso. Né? Aí realmente a pessoa tem que se colocar mais no caminho que o Evangelho e a Igreja nos orientam a trilhar, para que a vivência dela seja mais coerente. Padre, o povo de Deus fez as suas perguntas pelo telefone. Ainda vou pegar uma ou outra que apresentaram pelo WhatsApp. A pergunta é em relação aos ministros. Por exemplo, o ministro da bênção, ele viajou, foi para a casa de um parente e lá, de repente, o parente falou: olha, tem um amigo, um vizinho meu que está precisando abençoar a casa dele, dá para você ir lá e fazer? Esse ministro, que não é daquela região, ele pode ir lá e fazer simplesmente? Pode fazer, né? Sempre dentro daquilo que a igreja faz, não extrapolando, não inventando coisa, ele tem esse direito. Agora, para um caso, ele não vai sair benzendo todas as casas do bairro, porque isso implicaria que ele pedisse ordem à autoridade do local, o padre ali. Se eu vou visitar um parente meu lá, não sei na onde, longe daqui, e eu chego lá, padre, bença a nossa casa, posso até dar unção pro parente lá que está doente, posso fazê-lo, não preciso pedir autorização. Mas eu não vou chegar lá, vamos organizar uma missa aqui na rua, no bairro, né, sem falar com a autoridade, que é o padre lá, o pároco local. Então, um caso, sendo de gente que eu conheço, parente, vizinho e tal, é uma coisa. Agora eu não vou sair fazendo isso como se fosse um missionário ali, sem dar satisfação ao padre local. E posso atender uma confissão? Posso dar uma bênção? Posso dar até uma unção? Posso. Mas eu não vou celebrar missa, porque daí missa já supõe que teria que preparar, teria que organizar, né? Não vou fazer uma celebração lá da palavra, né? Porque isso tudo deve ser conversado com o padre local. Então o meu parente já prepara antes, já organiza, dá autorização, aí se faz de forma legítima. Perfeito. E pergunta que veio pra gente, padre, já no finalzinho do programa, veio a pergunta da Andréia, do Parque Meia Lua. Ela está falando dos nossos irmãos de outra igreja. Ela até citou Testemunho de Jeová. Dizem que Deus odeia os espíritas e homossexuais e imagens. Isso procede ou isso não tem nada a ver? Nada a ver. Deus não odeia ninguém. Deus é amor. O amor só ama. Ama o pecador, ama aquele que vive a sua fé de uma outra maneira. E eu aproveito para dizer que nós temos que tomar muito cuidado, nós católicos. Eu não estou falando isso para quem não é católico, estou falando para quem é católico. Porque às vezes a gente julga as outras religiões como se elas fossem do mal. Ah, espírita, umbandista, muçulmano, evangélico. Não são de Deus. Eles adoram o demônio, eles só querem fazer o mal para os outros. Não é assim. Não é assim. Quem não é cristão, quem não é católico, necessariamente não é comprometido com o mal. Um católico que fale isso está falando besteira. Católico, cristão de verdade, que conhece a sua fé, que conhece
o Deus em quem acredita, nunca vai dizer uma besteira desse tipo. Todos os que são de outra religião são também filhos de Deus. Se vivem na verdade, se vivem na busca do bem, são amados, não, mesmo que não vivam, mas são amados por Deus. Mas são aceitos por Deus, fazem parte da família de Deus. Jesus deixa muito claro, né, no Evangelho, que a pertença à família de Deus não está em títulos, está na vivência do amor. Capítulo 25 de São Mateus, é pelo amor que nós vamos ser reconhecidos, acolhidos no céu. Então não importa se foi dessa igreja ou daquela, se viveu o amor, se viveu na verdade, se viveu no respeito, se viveu no compromisso com o outro, é de Deus. Então é bom que uma pessoa que pensa dessa maneira, primeiro estude, vai estudar as outras religiões, vai ver que são diferentes do cristianismo, vai ver que tem coisas que não servem para nós, mas não necessariamente são do mal, são do erro, são para coisas que não desprezíveis, não são assim. Agora, essas pessoas que dizem aí, segundo essa pessoa, se dizem dessa maneira, estão tão erradas. Nós não podemos dizer que Deus odeia as pessoas, Deus odeia os atos errados das pessoas. Ele odeia o pecado, ele odeia a prática da homossexualidade, do homossexualismo, ele odeia a criminalidade, ele odeia o uso de drogas, mas ele ama o pecador, ele ama o homossexual, ele ama o criminoso, ele ama o dependente das drogas. Porque antes de serem pessoas que fazem coisas erradas, são seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. São e serão sempre amados por Deus. E, dependendo da pessoa, ela age desse jeito por questões que a gente desconhece. Mas Deus sabe o porquê. Então, mesmo agindo errado, certamente serão perdoadas e acolhidas por Deus. Jesus Cristo morreu por todos. Não morreu só pelos judeus, nem só pelos que acreditavam nele. Morreu também pelos pecadores, morreu também por aqueles que nunca iriam acreditar nele. Deu a vida para salvar a todos. Quem vive na verdade, quem vive segundo os ensinamentos de Jesus, mesmo que não seja cristão católico, é de Deus. Todos são amados por Deus. Católico não diz isso. Se os outros dizem, isso é por conta e risco deles. Agora, católico, cristão sério, nunca diga isso, porque está dizendo besteira. Última pergunta, padre. Como fica para a igreja uma catequista que, por muito tempo, e passou a ser evangélica, e as crianças que foram catequizadas por ela ficam como? Ficam do jeito que ficaram. Se foram bem catequizadas e assumiram o seu compromisso de fé, estão participando da igreja, estão caminhando com Jesus Cristo, eles continuam em seu caminho, porque cada um vai dar conta de si para Deus. A catequista que abandonou a igreja, que foi para uma outra igreja, que abandonou a fé, sei lá o quê, ela vai dar conta dos seus atos para Deus. Só que esse gesto dela não anula tudo que ela fez. Da mesma forma, um padre que fez tudo bem feito, depois deixou o ministério. Esse ato dele, de deixar o exercício do ministério, não anula o que ele fez antes. O que fez está feito, porque ele não fez na autoridade dele, ele fez como sacerdote que ele é e continua sendo. A partir do momento que ele não é mais, mas aí é problema dele. O que ele fez antes, os atos válidos dele antes, continuam sendo válidos. Aqui é uma questão de lógica, né? de boa inteligência, porque não tem muita dificuldade de entender, não. Padre, como eu sempre falo no final do programa, riquíssimo o Por Dentro do assunto de hoje, e temos absoluta certeza de que o próximo será tão bom quanto foi o de hoje, para que a gente possa caminhar mais e melhor junto à nossa fé, à nossa realidade de igreja. Poderia deixar a sua bênção sacerdotal, padre? Sim. Então vamos acolher essa bênção de Deus para a nossa vida. Que Deus sempre nos abra mais a mente e o coração. A mente para as coisas que não são difíceis de entender.
mas às vezes a gente tem a mente fechada e aí vê problema no que é simples. E o coração para amar as coisas de Deus, para vivê-las e anunciá-las. Quero que esta bênção seja de forma especial para os professores. Hoje é dia dos professores. São profissionais muito importantes na vida de todos nós. Podem ser professores da escola, professores da faculdade, mas tem os professores da vida também, né? Aqueles que são mestres com a sua palavra, com o seu testemunho, com o seu compromisso. São professores também merecedores do nosso respeito, do nosso carinho. Então eu quero enviar um grande abraço a todos estes, aqueles que se gastam nas escolas em situações muitas vezes difíceis, agressivas, situações deploráveis até. Sem apoio do Estado, sem apoio das famílias, sem reconhecimento por parte dos alunos. Mas estão ali gastando a sua vida porque acreditam no mundo melhor, porque tem algo a oferecer. Então que a bênção de Deus venha sobre esses profissionais, para que eles tenham o jeito do Cristo Mestre. Bondade, misericórdia, paciência, sabedoria, amor infinito, possam doar a sua vida com aquela confiança de que não estão desperdiçando a sua existência, mas estão doando o que tem de melhor. E isso há de se transformar em vida para os outros. Que desça sobre todos e abençoe para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Ednei, que Deus abençoe e até a próxima quinta-feira. Se Deus quiser. Por Dentro do Assunto fica por aqui, volta na quinta-feira que vem, 11 horas da manhã, dentro do Show da Mensagem, no oferecimento de Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo, com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Valdo Batista e auxílios técnicos de Márcio Buim. Ficamos por aqui, na sequência Momento de Oração.